Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Adriano Maropo, eu sou fundador do Genefil e um dos administradores do projeto. Eu estou vindo aqui explicar um pouco sobre o projeto para que não fique dúvidas do como surgiu o Genefil, o porquê o Genefil existe, qual o objetivo do Genefil e aonde a gente está. O projeto Genefil ele nasce tentando trazer o Genefil de volta, o Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia. Quando eu entrei no Centro Acadêmico de Filosofia da UFT, a gente teve contato com um grupo chamado Unifil, que era um grupo onde reunia vários centros acadêmicos. A gente fez várias reuniões, porque o Unifil estava em vacância, né? Ele não estava acontecendo, já fazia 3 anos. E aí a gente fez várias reuniões com centros acadêmicos para trazer ele de volta, respeitando aquilo que foi decidido em 2019. Devido à pandemia, o Enefil não aconteceu em 2020. O último Enefil aconteceu na Universidade Rural do Rio de Janeiro. E seria sede na UFAL, na Universidade Federal de Alagoas. Como a pandemia surgiu e afetou todo o cenário das universidades, não teve como ele acontecer. Ele acontece todo ano. A gente conversou bastante, fizemos várias reuniões, reunimos centros acadêmicos e foi respeitado aquilo que foi decidido. Provavelmente o Enefil vai acontecer em janeiro na UFAL. E aí, como a gente teve uma barreira, que é o pessoal da Unifil falou, olha, a gente não vai assumir a responsabilidade sobre o evento porque a gente tem a INEF, que é a Executiva Nacional do Estudante de Filosofia. Porém, a executiva já faz um tempo que ela não voltou. Ela também entrou em vacância. E aí foi criado o Grupo Nacional do Estudante de Filosofia. Era um grupo no WhatsApp para reunir esse pessoal, para achar uma maneira de trazer o Enefil de volta, que é um evento muito importante para a graduação. Com isso, eu fiz a divulgação, muita gente ajudou a pegar os e-mails, enviar, para tentar trazer esse diálogo. E aí foi surgindo vários eventos sendo postados nesse grupo. À medida que o tempo foi passando, a gente reuniu 600 pessoas dentro desse grupo. E começaram a surgir perguntas sobre grupos de estudo. E aí a Paola criou o primeiro grupo, que é o ensino de filosofia. E aí ele foi vinculado dentro da comunidade do Genefil. Porque nesse período a gente teve a possibilidade, em 2022, de reunir grupo de WhatsApp no mesmo grupo. E assim foi criando vários outros grupos de estudo. Por isso que existem os grupos de estudo. À medida que o tempo foi passando, a gente foi aprendendo a usar a ferramenta. A gente não sabia. A gente grande parte do pessoal que está no Genefil são estudantes de filosofia e não tem a habilidade em relação às redes sociais. E a gente foi aprendendo, assim como eu, assim como os demais, para aprendendo a utilizar essas ferramentas. Eu tinha um pouco de experiência, outras pessoas tinham um pouco de experiência, a gente foi desenvolvendo. E aí a gente foi mudando ao longo do tempo. A gente foi criando um padrão de capas, que é os padrões das capas que a gente tem atualmente. A gente foi criando as descrições dos grupos de estudo, os drives que tem nos grupos de estudo e dando oportunidade para estudantes de filosofia de criarem o seu grupo de estudo. Existem algumas universidades que não têm grupo de estudo, ou tem grupo de estudo, mas não é do tema que o estudante estuda, como filosofia antiga, que foi criado pelo Cássio e depois passado pelo Radisson. É sobre escrita acadêmica, que eu criei, mas depois o Pedro assumiu o grupo. Sobre filosofia da arte, que foi criada por uma moça e depois foi passada agora atualmente para a Aline. E aí depois foi criadas as redes sociais do Genefil, o e-mail e o Instagram. E aí eu assumi o Instagram, fui desenvolvendo o Instagram e a Aline agora, graças a ela, a gente tem um conteúdo excelente. Depois a gente conseguiu construir uma identidade visual. A gente pagou uma pessoa maravilhosa, que é a Letícia, que criou a identidade visual por um preço bem pequenininho. Foi mais simbólico, porque pelo trabalho que ela fez pra gente,
o valor seria muito superior. A gente pagou bem pouco, mas para valorizar o trabalho que ela faz. E aí a gente tem a logo do Genefil. Antigamente a gente tinha uma logo que foi eu que construí, mas ela foi feita por alguém que não tem nenhuma habilidade sobre designer gráfico. E aí, com a ajuda dela, a gente tem a nossa logo, que representa exatamente o que é o Genefil. Com isso, o que é o Genefil? O Genefil é um grupo independente de estudantes de filosofia que tenta trazer para todo o Brasil, e atualmente a gente está tendo até estudantes de fora, Portugal, Angola, para debater e aprender o que é filosofia. Qual que é a proposta do Genefil? Principal é valorizar as ações que são feitas dentro da universidade e por estudantes de filosofia. Então vou te dar um exemplo. As collabs que a gente faz com os PPGs, com os programas de pós-graduação de filosofia, são para que você conheça. E que muitas vezes essas universidades não têm tempo para desenvolver e alimentar as próprias redes sociais. E a gente faz esse trabalho de alimentar a rede social do Genefil e automaticamente a gente tenta fazer collabs com as universidades. Quem pode participar do Genefil? Qualquer estudante de filosofia, seja do primeiro período até o oitavo período, até graduado, até mestrado, até doutorado. A gente tem dentro dos mediadores, que também são os administradores do projeto, a galera que está no doutorado, a galera que está no mestrado e a galera que está na graduação. O Genefil foi criado por estudantes da graduação. E ao longo do tempo, né, eu estava na graduação, eu me formei, assim como outras pessoas que também estavam na graduação e se formaram. Mas continuo no projeto para acreditar que a gente tem que trazer a filosofia através do texto, do estudo do texto, na escrita e no desenvolvimento desse debate entre estudar e desenvolver. Atualmente a gente tem o grupo, que é a comunidade no WhatsApp, e a gente tem o Instagram e o nosso canal no YouTube, que atualmente está sendo criado vários vídeos. No Instagram a gente está desenvolvendo um diálogo com centros acadêmicos, que muitas vezes não tem poder de alcance, e a gente está tentando trazer esse alcance para eles e valorizar o trabalho que o centro acadêmico faz, que é voluntário, assim como o nosso. A gente não recebe nada, não tem patrocínio, não tem vínculo ainda com as instituições, com as universidades, mas a gente tenta fazer esse trabalho de diálogo entre todos os estudantes. Então a gente tem um grupo de divulgação, onde o pessoal pode divulgar os eventos de forma gratuita. A gente só permite a divulgação de eventos gratuitos, de atividades gratuitas, porque a gente acredita na gratuidade do ensino e da educação, porque é importante isso. Já tem muito curso pago, muita coisa paga, e valorizar as atividades gratuitas fortalece essa iniciativa. E aí a gente está tentando trazer alguns eventos. A gente tem pretensões de trazer eventos que valorizam alguns aspectos que são importantes dentro da nossa sociedade, e principalmente no âmbito da filosofia. Mas a gente vai trazer as novidades e compartilhar com você. Essa explicação que eu estou trazendo é para que não tenha dúvida. O projeto é feito por estudantes, então algumas vezes a gente vai errar. Igual atualmente a gente desativou a comunidade por causa do número que eu tinha, e a gente teve que ativar a comunidade de novo. Algumas vezes um mediador não pode mediar, porque é a primeira vez que algumas pessoas mediam um grupo online e elas vão ter dificuldades. É importante entender que essa dificuldade vai ter, porque se fosse um projeto grande ou no própria universidade, eles não têm oportunidade para exercer essa função de mediador. Então qual que é a estrutura que a gente tem atualmente? Qual que é a nossa base principal? São os grupos de estudo, onde a gente tem um mediador, a gente tem um texto e a gente tem os dias dos encontros. Todos os encontros são divulgados tanto no grupo de avisos da comunidade quanto no Instagram. Então a gente faz esse processo. A Aline faz o processo de criação das artes, o Clemson, o Pedro, o Radisson fazem as lives que estão sendo feitas e tentando trocar essa ideia. A gente tem o Rafael, que faz as edições de vídeo, o Paulo, que grava os vídeos do grupo dele, a gente tem o João, que media, o Adamo, que media,
A gente tem a Aline que está mediando, a gente tem o Luiz, o César, a gente tem 2 César no projeto. A gente tem o Estevam, que também está mediando. A gente tem o Felipe, que também está fazendo os vídeos. Então a gente tem um grupo muito interessante, muito importante. E que às vezes a gente vai errar porque é um processo de construção e de amadurecimento desse grupo. Que é um grupo que a cada dia vai aprendendo um pouco mais, entendendo um pouco mais. Porque lembre-se, a gente vai agregando à medida que as pessoas se interessam. Então se você tem interesse em participar do Genefil, é só mandar uma mensagem no Instagram ou até mesmo meu número. E o processo de criação de grupo, que é o mais importante. A gente não cria uma burocracia para criar um grupo. O grupo a gente cria um grupo no WhatsApp, a gente pega a imagem que o mediador propõe, coloca o tema que ele quer mediar e cria o grupo e coloca dentro da comunidade do Genefil. E aí esse mediador fica responsável por mediar esse grupo. A gente não permite nenhuma divulgação paga. Então caso você vê alguma divulgação paga no grupo do Genefil, a gente não permite. E todos os grupos que estão vinculados ao projeto ainda estão dentro da comunidade. A gente já teve algumas dificuldades porque alguns mediadores saíram e a gente teve que fechar os grupos. Então por que os grupos são fechados? Porque o mediador saiu e a gente não tem outro mediador para colocar, porque cada grupo foi criado à medida que o mediador tinha interesse. Então não tem como alguém que não é da área ou que alguém que não tem interesse mediar esse grupo. Infelizmente tem que fechar. Ou a gente não conseguiu entrar em contato com o mediador, porque grande parte das pessoas que estão no projeto eu não conheço. Mas a gente dá a oportunidade por acreditar no bom trabalho que as universidades fazem e no bom trabalho que o estudante de filosofia faz. E algumas vezes a gente tem alguns problemas. Mas entender que o amadurecimento desse projeto, a dedicação que cada um tem, é importante para a gente montar um cenário em uma comunidade de filosofia que há muito tempo é esquecida. A gente tem vários ataques aí à filosofia do ensino médio, vários ataques à filosofia de forma geral. E o que são esses ataques? É limitar a oportunidade do estudante de filosofia em fazer o seu trabalho. Qual é o trabalho do estudante? Depois que ele forma, dar aula. Então a gente tem a reforma do ensino médio, o novo ensino médio que fez com que a gente tivesse menos carga horária para dar aula. A gente tem a filosofia que não está no ensino básico, aí impossibilita a gente de exercer a função como professor. Fora os vários cursos que são criados por pessoas que não são formadas em filosofia, mas exercem esse papel porque há uma crença popular que a filosofia pode ser feita de qualquer forma. E não é. A filosofia é o estudo do texto, é a leitura, é a produção. Isso é filosofia. Não são pensamentos soltos, não são frases de efeito. A filosofia se baseia na leitura, na produção e na interpretação de forma hermenêutica e epistemológica daquilo que é feito. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao projeto, pergunte, questione, que a gente sempre tenta esclarecer ou trazer alguma nova informação a respeito do projeto. Esse vídeo foi feito para tentar trazer mais informações sobre o projeto, trazer uma explicação que vai ficar gravada e não ter problemas no futuro. Tipo, por que é feito? Como é feito? É feito de forma gratuita. E muitas vezes a gente tira do nosso próprio bolso para tentar fortalecer esse projeto. Então, é isso. Eu não vou deixar o vídeo muito longo. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários desse vídeo. Eu vou postar ele no YouTube. Se você gostar do projeto, por favor, divulgue o projeto. A gente tem uma dificuldade muito grande em valorizar aquilo e criticar bastante. Mas se a gente começar a valorizar aquilo que a gente tem, a gente pode alcançar muitas outras oportunidades. E as oportunidades a cada dia a gente vai tentando procurar ela mais. Então, um beijo no seu coração de melão. Uma boa tarde, ou uma boa noite, ou um bom dia para você. E eu espero que você esteja bem e seja bem-vindo ao Genefil. Se sinta acolhido, porque a nossa proposta sempre é agregar e desenvolver o conhecimento que a gente adquire na universidade, que é um conhecimento que é trabalhado por pessoas que passaram grande parte da sua vida estudando esse conhecimento, que é muito grande, mas que é sistemático, organizado e bem desenvolvido. Até mais para você.